este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Vamos juntos nesta terça-feira, dia 27 de setembro. Eu, Priscila Yasbeck, Thaís Herédia, trazer as principais informações de economia daqui do Brasil e também do mundo. Bom, vamos falar sobre a derrocada da Libra, que aumentou as tensões no mercado. Basicamente, o que a gente tem é um mercado que já estava estressado com o aumento de juros no mundo todo. Veio essa derrocada da Libra, que levou a Libra para $1,03, que foi a mínima histórica da Libra em relação ao dólar. Isso depois que o mercado rejeitou por completo o plano anunciado pelo Reino Unido para baixar impostos por meio de financiamento, aumento de endividamento. Então, o recado veio na Libra, aumentou muito o temor de recessão no mercado. Todas as bolsas ontem caíram, S&P chegou a fechar no menor nível desde dezembro de 2020, então o mercado que já estava estressado com o aumento de juros no mundo todo ficou ainda mais com essa crise toda no Reino Unido. E mais que isso, como o Reino Unido, o Banco da Inglaterra, teve que dar uma resposta para essa derrocada da Libra, esse derretimento da Libra, e falou que está atento à situação, que pode elevar juros se for preciso, isso também trouxe uma perspectiva de que vai ser necessário subir mais os juros no Reino Unido. Então, mais pressão sobre essa perspectiva de aumento de juros que está esfriando as economias do mundo todo. O resultado disso foi que várias notícias e reportagens saíram na Bloomberg, na Reuters, Financial Times, todos eles falando sobre como o temor de recessão global está alto. E aí eu queria destacar aqui duas falas, né, de uma das matérias da Bloomberg, que eles dizem o seguinte, que as apostas de recessão já chegam a 98%, então eles citam a casa de análise, né, Davis, que fala que vê uma chance de 98% de uma recessão global iminente. Eles também citam a fala da diretora de investimentos do Morgan Stanley Wealth Management, que disse que os analistas otimistas parecem sonâmbulos caminhando em direção a um penhasco. Então essas são algumas das frases que dão o tom do tamanho desse pessimismo que assola o mercado agora, já que não tem muita escapatória. Com esse aumento de juros no mundo todo, o resultado é um esfriamento muito forte que acaba trazendo essa perspectiva de recessão. A dúvida fica um pouco de quando que os países vão de fato entrar em recessão, com a Europa puxando o bonde, talvez entrando nesse ano, os outros países na esteira entrando talvez no ano que vem. E a gente conversou exatamente sobre isso com o Caio Megali, que é economista-chefe da XP Investimentos, e a minha pergunta para ele foi muito clara e direta. Eu perguntei, Caio, você acredita que o mercado está exagerando nesse pessimismo em relação à recessão, ou você acha que isso de fato pode acontecer? Vamos ouvir a resposta dele. Acho que não é um exagero não, Priscila. Na verdade, o que nós tivemos foi que no ano passado a pandemia já estava relativamente controlada do ponto de vista econômico, não do ponto de vista sanitário, mas do ponto de vista econômico, a economia já tinha voltado a crescer, isso já, na verdade, desde meados de 2020, e os estímulos monetários mundiais no ano passado continuaram muito fortes, tanto monetário quanto os fiscais, né? Juros muito baixos, crédito subsidiado, transferência de renda. Isso acabou gerando um superaquecimento da demanda e acabou gerando uma inflação muito alta. Então, o que está acontecendo agora, na verdade, é uma ressaca desse período. Os bancos centrais tirando rapidamente a liquidez. É verdade que no meio do caminho a guerra ainda fez com que a inflação ficasse mais alta e obrigou os bancos centrais a agirem ainda mais fortemente. Juros estão subindo numa velocidade que não tem precedente. O Banco Central americano já subiu 3 vezes 0,75 a sua taxa de juros, já tinha subido 0,50 antes, 0,25 na reunião anterior. É muito raro um movimento rápido como esse. E esse movimento rápido vai certamente jogar a economia numa situação muito mais contracionista, muito mais difícil. Mas é o remédio amargo que tem que ser tomado para contrarrestar o exagero do ano passado, que levou a inflação a 2 dígitos em vários países do mundo. Agora, os bancos centrais têm que apertar o pé no freio. Resta saber se as quedas nos mercados financeiros já refletem toda essa recessão econômica que está começando a acontecer e vai se aprofundar no ano que vem, ou ainda teremos mais quedas nas bolsas, mais valorização do dólar, mais queda nas commodities. Eu acho que essa é a grande dúvida que nós temos no mercado hoje. Minha gente, o ambiente não está fácil, não. Há uma mudança que parece até uma inversão, né, de como o mundo sempre funcionou. Tem uma leitura interessante sobre o que está acontecendo com o Reino Unido. Ontem nós tratamos disso aqui, a libra esterlina como termômetro do que está acontecendo por lá, né, essa que é considerada uma das economias mais estáveis e robustas, né, do mundo desenvolvido. Tem uma leitura interessante também nos jornais internacionais, dizendo
dizendo que a desvalorização da Libra, ela vem também como um movimento atrasado de precificação do Brexit, porque afinal de contas, o Reino Unido, junto com a comunidade europeia, num ambiente que sim, pode se discutir a globalização, mas a unidade dos países europeus tem um sentido diferente do conceito de globalização e da relação dos países com o globo todo. Então, o fato do Reino Unido ter se isolado da própria Europa, desse acordo e desse laço que de alguma forma prende, mas por outro lado também protege os países, isso de alguma forma já isolou o Reino Unido. Portanto, não fazia mais sentido a libra esterlina ser tão forte quanto foi, mais forte do que o dólar, mais forte do que o próprio euro depois do Brexit, e que essa desvalorização ela tem uma intensidade maior em função desse intensidade maior. Então, Brexit, mais pandemia, mais a guerra, mais a crise energética e mais a chegada de um novo governo com uma política econômica questionável. Isso tudo é que acabou aumentando a força da perda da moeda britânica e, como sempre, a moeda é um termômetro da qualidade do que está acontecendo na economia do país. Bom, e nesse cenário de maremoto nos mercados, o capital está procurando abrigo e segurança, né? E como acabamos de dizer, na libra esterlina que não está sendo. Mais uma vez, o destino, minha gente, é aquele velho conhecido, a moeda do tio Sam, o dólar. Os investimentos em ativos de curto prazo e que estão atrelados à moeda americana dispararam desde a pandemia, saíram de um nível de 2 trilhões, 1,5 trilhão de dólares de patrimônio nesses ativos, que são chamados de ativos monetários, para alguma coisa perto de 5 trilhões de dólares. É quase como guardar dinheiro no colchão, mas guardar dólar no colchão com uma taxinha de juros a mais ali para garantir alguma rentabilidade. Essa migração para esses ativos que disparou na pandemia e que não voltou mais e agora ganha uma curva ascendente novamente, ela é uma leitura interessante. Tem um levantamento feito pelo Investment Company Institute que veio numa reportagem da Bloomberg dizendo o seguinte: esse dinheiro vai ficar aonde? Ele vai ficar no curto prazo? Ele vai voltar para o mercado acionário? Quanto tempo vai ser preciso guardar esse dinheiro num colchão, né? Num colchão de dólares, até que a estabilidade econômica volte? Isso é uma migração, é uma transição do capital que esses anos todos, com o dinheiro barato e com estabilidade, financiava a economia real e que agora não vai financiar a economia real, não vai financiar os países, os títulos soberanos, vai financiar a segurança de cada um dos seus investidores. Aqui no Brasil, nós temos um movimento que é possível detectar com a migração para a renda fixa, claro, porque temos o maior juro real do mundo, ninguém é bobo nem nada para continuar correndo muito risco, ao invés de quem tem condições de poupar, migrar para um ativo em renda fixa. E agora a nossa moeda não é uma moeda forte, não é uma moeda de referência. Na conversa que tivemos hoje com o Caio Megali, nós tratamos também do Brasil, afinal de contas, que tipo de atrativo o Brasil tem para além da taxa de juros, porque alguns bancos estrangeiros e casas de análise estão apontando o Brasil, dizendo assim, olha para os mercados emergentes, olha para os países da América Latina, vai para o Brasil, porque o Brasil, dentre todos esses que compõem ou os emergentes ou mesmo a região, a América Latina, tem hoje a estrutura mais confiável ou mais estável, né? E por quê que estão falando isso? Qual é esse movimento? Qual é esse olhar do investidor ou dessas grandes casas de investimento que estão querendo de alguma forma destacar o Brasil? Isso não significa que o Brasil não vai sofrer, pelo contrário, só ver o que aconteceu ontem, daqui a pouco a Priscila fala um pouco mais sobre isso. Mas vamos ouvir o Caio dizer por que o Brasil está sendo visto ainda, mesmo diante desse maremoto, como um destino de investimentos. Pode não ser agora, no curto prazo, mas o que é este olhar? Esse é um olhar que tem 2 pilares, um pilar relativo e um pilar de fato referente ao Brasil. Primeiro, pilar relativo. Quando o investidor global procura portos para investir, ele sempre faz comparação entre os países, né? O Brasil está na categoria dos países emergentes e historicamente competiu por fluxo de capitais com países que hoje estão muito mal. A Rússia, a Turquia, a
a China, que está desacelerando com uma incerteza muito grande, México, que também tem incertezas, e Colômbia, né, incertezas políticas crescentes, crescimento baixo. Então, em termos relativos, o Brasil aparece como um candidato com mais estabilidade que os outros países. E o Brasil tem características especiais que o coloca também nessa situação positiva. É um país que exporta muitas commodities, né, e os preços das commodities, apesar da queda recente, ainda está muito alto, grãos, metais, energia. É um país que está com a economia recuperando, em recuperação mais forte. No começo do ano, as projeções de PIB eram em torno de 0%, 1%, hoje estão em torno de 3%. Ontem saiu um indicador muito interessante, que é a confiança do consumidor, calculado lá pela Fundação Getúlio Vargas, que vem subindo, enquanto a confiança do mundo inteiro está desacelerando, aqui no Brasil está crescendo. Então, o Brasil tem características que o colocam, de fato, em destaque para receber fluxos de investimento nesse momento. Agora, você apontou bem, nós estamos chegando perto das eleições e nós temos pela frente uma transição do regime fiscal que vai ser muito importante. Independente de quem ganhar a eleição, né, todos os candidatos já disseram que o teto de gastos precisa ser reformulado. O Brasil ainda é um país muito endividado, é um país que tem pressão de despesas públicas muito fortes e juros muito altos sobre essa dívida. Se nós não vamos ter mais o teto de gastos como uma referência, como uma âncora para as expectativas, qual vai ser o novo regime? Como é que nós vamos estabilizar a dívida e garantir ao investidor que o recurso que for investido no Brasil vai ser pago corretamente, não vai ter inflação alta, não vai ter alta de impostos? A gente precisa entender qual é o plano fiscal do governo, mas antes a gente precisa saber qual é o governo que vai assumir a partir do ano que vem. Então, esse período de incerteza continua e eu acho que só depois das eleições que a gente vai ter mais claramente a tendência, né, o caminho para qual a política fiscal no Brasil vai seguir. Com algum grau maior de confiança ou menor, os economistas todos são unânimes em dizer que a desaceleração no mundo deve trazer impactos, obviamente, aqui para o Brasil. E aí, só para a gente fechar também um pouco com o que aconteceu no mercado aqui, o Ibovespa caiu forte ontem, seguiu também as quedas nos mercados lá fora, mas queria chamar a atenção para o dólar, que subiu 2,5% frente ao real, fechou aos R$ 5,37 e teve o pior desempenho entre uma cesta de 33 moedas, com a preocupação sobre a eleição pesando aqui sobre a aversão ao risco, também fazendo investidores tirarem o dinheiro do nosso mercado. Um dia ruim também para as commodities, para petróleo, uma previsão de desaceleração global acaba afetando os nossos ativos em cheio, porque há uma previsão também de que a demanda por commodities caia e a nossa bolsa é basicamente uma grande bolsa de commodities, ou pelo menos é assim que os investidores estrangeiros observam o nosso mercado aqui. E a volatilidade está muito alta, então a volatilidade implícita de uma semana no mercado de câmbio está em 28,5%, que é a mais alta do mundo nesse momento. Então, agora, nesse exato momento, as incertezas lá de fora estão se somando às incertezas internas. Tem tudo que o Caio falou de estrutural da nossa economia que ajuda, mas fato é que a volatilidade deve continuar, né? É algo que está acontecendo no mundo todo e que dificilmente algum país vai escapar. Então, o Brasil também deve passar por isso e para os investidores é sempre importante ficar atento com essa volatilidade toda que acaba afetando o nosso mercado e também os ativos. O que a gente vem falando bastante aqui no Money é que a renda fixa vai se segurando, né? Porque esses juros altos, e o Caio Megali falou sobre isso, devem se manter nesse patamar alto por algum tempo, até que haja alguma desaceleração mais forte da inflação. E aí ele até comentou, né, sobre a questão da inflação, que alguns preços já estão cedendo de forma estrutural, não só por causa das medidas adotadas pelo governo, mas ainda assim não dá para o Banco Central baixar a bola na visão dele. E aproveito esse gancho para dizer que a gente está gravando aqui o podcast antes de sair o IPCA 15, né, que é a inflação medida do meio de um mês até o meio do outro, do meio de agosto até o meio de setembro. É igual o IPCA normal, fechado, só que mede o preço em um período diferente, né? E o IPCA 15 tem uma previsão de deflação. Amanhã a gente traz aqui os detalhes sobre o que saiu desse IPCA. Tem também dados de arrecadação que devem trazer um pouco melhor o termômetro, né, da nossa economia aqui, como que fica o risco fiscal, as expectativas para a inflação. Tudo isso a gente vai avaliar com calma amanhã, depois que os dados já tiverem saído. E o CNN Money de hoje fica por aqui. Desejamos a todos uma ótima terça-feira e amanhã tem mais. Tchau! Com apresentação, pauta e coordenação editorial de Thaís Herédia e Priscila Yasbeck, este podcast é produzido pela CNN Brasil com edição da Maremoto. Produção, Larissa Coelho e Fabrício Julião. Edição e sonorização, Felipe Gomes. Coordenação técnica, Paula Weinberg e Felipe Gomes.
Coordenação de produto, Verônica Schneider. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.